Glória a Deus. E se esse desejo está no teu coração, eu creio que você fez uma boa escolha. Eu posso dar o testemunho por mim mesmo. Eu não tenho saudade alguma do Rodolfo solteiro. Esse cara, ele não quer dizer que a vida de solteiro não é boa, mas a vida de casado é muito melhor. E assim, eu conversava com a Alia a respeito do que a gente vai estar ministrando sobre vocês, e não quero nem desenhar um mar de rosas, como também não quero desenhar um cenário apocalíptico, mas casamento é coisa séria, amém? É coisa muito séria. Não brinque com isso, porque isso é muito sério. Para você ter ideia, é uma das formas que Deus usou na Bíblia para expressar o relacionamento de Cristo e a igreja. Uma vez que você detona com o que é o casamento, qual é a referência que o mundo tem a respeito desse relacionamento? Então, quando você se casa, você está assumindo um papel, no mínimo profético, de uma referência de algo que foi a primeira coisa que Deus instituiu na face da terra. Antes de uma igreja, antes de qualquer coisa, Deus instituiu uma família. A gente vive num tempo onde existe a propaganda de ser tudo moderno e de rejeitar o que passou. Queridos, as nossas referências, por exemplo, a respeito de casamento, é quando a gente vê aqueles velhinhos, cara, caindo os pedaços. No sentido... Uma das coisas que a gente queria falar sobre orientação para um casamento é você ter um casal como referência. Mais de um, de preferência. Porque você precisa ter alguma coisa para você se espelhar. Sabe, hoje em dia a gente tem a rede social e todo mundo segue alguém que te inspira, certo? Tem gente que segue alguém para malhar, tem outra gente que segue outra por ter o cabelo igual, o outro segue o Instagram das motos porque sonha ter. Qual é um casal referência para você? E eu e o Rodolfo, a gente tem casais referências hoje, são casais que permanecem casados. Hoje a gente olha, para mim, eu tenho como referência o casamento dos meus avós, por exemplo. Minha avó acabou de falecer com 86 anos, casada com meu avô, 65. Eu e o Rodolfo, a gente olha para velhinhos na rua e fala, meu Deus, a gente se emociona, enche o olho d'água e fala, olha nós dois. Toda vez a gente fala isso, a gente fala, olha nós lá, dois eu ali. e você, um carregando o outro, dois capenga. Às vezes é um empurrando o outro na cadeira de roda, às vezes é o outro ajudando. Mas essa é a nossa referência. Deixa eu só concluir um negócio aqui, amor, rapidinho, por favor. O entendimento de que esse é o nosso desejo, de tipo assim, realmente viver esse projeto de Deus a fundo e até o fim, faz com que não haja plano B, amém? A gente vive num mundo, e eu quero falar agora principalmente aos que estão para casar, e também para os que, enfim, acabaram de casar. Não espere do mundo essa referência, porque não tem uma novela que vai servir como referência para você. Pouquíssimos artistas que são, como dizem em inglês, role models, tipo, são modelos, são referência. Pouquíssimos servem como referência. Todo mundo quer passar uma imagem de super bem resolvido. E, enfim, resumindo, o mundo que a gente vive, namora como se fosse casado e casa como se fosse um namorado. Tipo, leva a sério um namoro, desfruta de tudo que só o casamento deveria oferecer, e rolam cobranças, e rolam ciúmes, e rolam, às vezes até assassinatos. E o meu namorado não deixa eu fazer isso. Um sentimento de posse incrível, quando, cara, na verdade, tipo assim, tu casou com ela, tu já é casado? Não, então ela não é nada tua, brother. Absolutamente nada, ela vai ser alguma coisa sua no dia que você casar com ela. Então, é muito interessante você ter uma visão. Aí vai entrar a pessoa mais importante no casamento, que é Jesus. Uma coisa que a gente, algumas dicas de um casamento saudável, eu só posso falar do que a gente tem experimentado na nossa vida, é mesa, é comunhão, é a gente sentar para fazer refeições juntos. Parece muito bobo, mas a mesa, para quem conhece o Senhor, é um momento onde a gente senta no mesmo nível. Foi até lindo a gente estar sentadinho aqui juntos. Ela é um pouco mais alta do que eu, então foi muito bom para mim. Assim, eu geralmente não uso salto, gente.
Não, Eu ela usa. desacostumei a usar salto. Eu só uso salto quando ele não tá. Aí as pessoas falam, mas ele não deixa você usar salto. Eu falo, deixar, ele deixa. Mas eu me sinto melhor, a gente do mesmo tamanho. Porque parece que tá a mãe passeando com o filho, né? Então fica assim. Mas deixa eu só voltar para a mesa. Eu sabia que ia ser um monólogo. Não, Então eu não tenho ia. que me intrometer. Porque À senão vontade, ele não deixa à eu vontade, falar. À vontade, eu já vou parar. Essa é só a introdução. Tá. É só a introdução. A respeito da gente ter esses tempos juntos, fazer coisas extremamente simples, onde a gente possa olhar nos olhos um do outro. E a Ali, ela tem uma personalidade forte, ela não consegue deixar... Eu vim de uma criação em que se a gente tinha alguma crise, eu ficava 3, 4 dias emburrado, não sei o quê. A Ali não aguenta. Vamos resolver isso Não dá agora. para dormir em cima do elefante. Né? Tem um elefante embaixo da cama. Vamos fingir que está tudo bem. Não, mas tem um elefante embaixo da cama. Amanhã a gente pensa nisso. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir brigado. Traduzindo tecla SAP, não durma brigado. Faz as pazes, nem que seja só o pé. Quando eu estou brava com ele, ele vem me dar o pé e eu tiro o pé. Mas sabe o quê? No último pé da noite, na hora de dormir, deixa o pé lá, Rola faz um as pezinho. pazes. É tão bom fazer as pazes. Brigar é bom, mas fazer as pazes é melhor. Todo mundo vai brigar. É normal, 2 personalidades. A gente briga, mas faz as pazes. E sabe o que é a diferença de 16 anos de casamento? A gente passa menos tempo brigado. Isso é E lindo. briga menos. Sabe por quê? Porque um dos dois vai ter que ceder e pedir perdão primeiro, certo? Eu aprendi que é melhor ser um vaso mole do que ser um vaso duro. Porque se eu sou um vaso duro, Deus tem que me quebrar. Se eu sou um vaso mole, Deus manda, eu faço. Então a gente já faz as pazes, manda um beijo um pro outro, manda a língua, deu, eu faço, deu, eu mando a língua, fez pazes. Aprendam a fazer as pazes. Esse negócio de viver emburrado, viver dodói, não, acaba casamento, gente. A gente, uma vez, assistiu um show de comédia onde o cara falava de um cara que está voltando para casa depois de ter se separado da mulher. E ele falava em inglês para a mulher, I'm going nowhere. Ain't going nowhere. Tipo assim, eu não vou para lugar nenhum, cara. Você vai ter que me aguentar, eu vou ficar aqui pro resto da vida. Vai ter que me aguentar. Então, Essa assim, que é a questão. esse fato da gente não ter plano B, da gente entender, cara, Você vai ter que me aguentar, você vai ter que me aguentar pro resto ain't da going vida. nowhere. Exatamente, I'm going nowhere. Então, assim, E isso a pessoa de Jesus dentro de um casamento, não simplesmente dentro de um casamento, mas na vida de um ser humano, quando ele vem, eu acho muito, muito legal isso, porque ele muda o nosso parâmetro. Tipo, antes a gente pensava, cara, essa vida é isso aqui mesmo, eu não sei quanto tempo isso vai durar, eu vou deixar a vida me levar, eu vou fazer o que eu gosto. A gente não pensa muito no amanhã, porque a gente está pensando, cara, isso daqui uma hora vai acabar, tudo bem. Uma vez que Jesus entra na nossa vida, no ser humano individualmente, ele nos fala da vida eterna. Ou seja, ele nos traz a consciência da eternidade, na consciência de algo que não tem fim. E é um exemplo bem bobo, mas tipo, quando você, por exemplo, aluga um carro por um fim de semana numa viagem, cara, você não tem o mesmo carinho por esse carro do que por aquele carro que talvez te fosse dado e falasse, cara, esse daqui vai ser o teu carro pro resto da vida. Se te falasse, cara, esse daqui é o carro pro resto da vida, você vai cuidar desse carro muito bem, cara. Cara, você não vai sentar sujo no banco. isso é um homem falando. E eu nem gosto Carro. muito de carro, eu só estou dando um exemplo. Eu podia falar de prancha, que era muito mais do que eu gosto, mas tudo bem, o carro faz sentido. Eu aluguei um carro nas férias, cara, eu sentava molhado nele, eu não estava nem aí, eu jogava a prancha de qualquer jeito nele, com a parafina pegando no banco, tipo, o carro sujo de areia. Você pega o lixo, você come o negócio, joga no banco de trás. Se fosse o carro que você ia usar para o resto da tua vida, com certeza o tratamento é completamente diferente. Então eu creio que a consciência da eternidade, trazendo agora para dentro do casamento, cara, essa é a pessoa com quem eu vou passar todos os dias da minha vida. E eu espero que a nossa vida seja longa, e eu espero que só a morte nos separe, em nome de Jesus. Então assim, cara, eu vou cuidar disso daqui da melhor forma possível. Eu vou alimentar isso com a melhor comida que tiver. Eu vou trazer a melhor influência. Eu vou trazer, não estou falando isso você, eu estou falando as coisas, mas eu também te alimento. Lembrar dessa, eu só quero não é sushi você, agora. tá bom? Mas é você também, meu amor. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é comer junto. Quando Jesus vem, ele traz esse entendimento da eternidade. E a gente olha para isso que Deus criou e ele falou, cara, que eles sejam um. E essa parte eu acho que você podia falar.
essa parte de Bem João 17, Jesus quando vai orar, tem algumas orações de Jesus na Bíblia, né? Tem a oração do Pai Nosso e a oração de Jesus quando ele ora pelos discípulos. Então assim, Jesus parou para orar. Você tem que no mínimo considerar qual era a oração de Jesus. E de tantas coisas que Jesus poderia orar, ele orou ao Pai dizendo assim: Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. E se eles sejam um com os outros. Então, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Ok? Melhor serem dois do que um. E a gente adapta sempre isso para o casamento. Mas para tudo na vida é melhor ser dois do que um. Porque Jesus, eu sempre uso essa palavra, que Jesus, ele carregando a cruz, teve uma hora que ele não conseguia carregar sozinho. E um sirineu, um homem que não tem nome na Bíblia, o soldado romano pegou e falou assim, como é que é o nome? Simeão. O Simeão, sirineu, ele não tinha nome? Tinha nome, acabei de descobrir que ele tinha nome. Né? Por isso que é melhor ser dois do que um, porque um sempre te lembra. A gente tem um casal amigo nosso que quando dá uma coisa errada, um põe a culpa no outro e tipo assim, eles combinam. Tipo, ela chama a menina de Débora e o nome dela é Bárbara. Ela falou, Débora. Aí ela, Bárbara. Aí fala, Rodolfo, você me falou que o nome dela era Débora. Aí fica, desculpa. Eles combinam de fazer um complô. Comigo, com o Rodolfo, não funciona isso. Não funciona, que a gente não tem esse complô. A gente fala, não, ele que me falou, eu entrego. Ele entrega. Então ele falou que não, Simeão, mas voltando à história. Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, indo para o propósito que era a cruz, ele precisou de um sirineu para ajudar ele a carregar a cruz. Teve um período de carregar a cruz que Jesus teve ajuda. Assim somos nós. Jesus, tudo que ele fez, ele deixou um exemplo para nós. Ele precisou de alguém. Você precisa de alguém. Vira para o seu cônjuge e fala, eu preciso de você. Você vai ser o meu sirineu. Então, Jesus orou para que nós sejamos um. Uma das coisas do casamento, o problema do mundo hoje em dia, é que tem o planeta Loucos para Casar. Alguém já ouviu falar desse planeta? Todo mundo na igreja procura alguém. Quem vai casar? Na igreja tem muitos seres desse planeta. Tem muitos seres desse planeta, loucos para casar. Não faz a menor ideia, mas sabe o que? As pessoas acham que casar igual liberação para transar. Eu não aguento mais, eu preciso transar com alguém. Já sei, vou casar. Com quem? Com aquela que tem o peito mais bonito, com aquela que tem o perfil que eu gosto, aquela lá tem o popozão grandão. Deve ser essa. Motivação errada. Motivação errada. Você não casa com quem você acha bonito. Você não casa com quem você está afim. Com o filho do pastor. Todo mundo quer casar com o filho do pastor. 80% das vezes é bucha, irmã. Filho de pastor, nem sempre aparenta o que é, porque Deus não tem neto, Deus tem filho. Você é uma mulher de Deus, procure um homem de Deus para casar. Você é um homem de Deus, procure uma mulher de Deus. A primeira coisa que você tem que ter em comum com ela é Jesus. A primeira coisa que você tem que ter com a pessoa que você diz que quer casar, tem que ser Jesus. O problema é que as pessoas casam porque estão carentes, a pessoa casa porque está sozinha, a pessoa casa porque quer transar, a pessoa casa porque aquele lá tem a ver comigo, é porque eu gosto de sushi, ele gosta do carro vermelho, nós temos tudo a ver. Não! Você vai casar geralmente com uma pessoa que não tem nada a ver com você. Porque eu tenho até uma dinâmica para fazer, não era combinado, mas eu tenho uma dinâmica. Eu e o Rodolfo, nós somos totalmente diferentes. Isso aqui era o papel para eu assoar o nariz, ok? Que eu tô com coriza. Mas não é. Não tá usado, não assoei o nariz. Amor, nós vamos no restaurante, como é que é o seu guardanapo, como é que é o meu? Faz aí. Tá, o meu guardanapo é assim. O do Rodolfo é extremamente dobrado, organizado. O lado dele da mesa é todo arrumado. O meu é uma zona com 20 guardanapos todos amassados. O lixo do meu banheiro é tudo fora do banheiro, tudo fora do lixo. Ela joga no lixo. Se pegar no lixo, pegou. Se não pegar, valeu a intenção. Só que assim,
tem algum problema? Aí a gente fala assim, eu amasso, você dobra. E ele? Eu dobro, você amassa. Ele dobra e eu amasso. Quem está certo? Quem está certo? Ninguém está certo. Esse é o jeito dele, esse é o meu jeito. Posso dar uma entradinha aqui rapidinho? Claro. Deixa eu dar. Eu ouvi isso esses dias, eu achei muito válido o que a Ali está falando. Para a gente, às vezes, ressignificar algumas coisas que aparentemente nos incomodam. Por exemplo, a tampa do banheiro. A tampa do banheiro, ela se irrita porque eu deixo a tampa do banheiro aberta. E ela fecha a tampa do banheiro. Eu falo, qual é o problema da tampa do banheiro? Está limpa, né? Mas ela não gosta dela levantada. Sabe o que aquela tampa do banheiro significa? Não significa que eu não me importo com o que ela acha. Significa que eu estou em casa. E que é muito bom para uma esposa ter um marido em casa. Da gente simplesmente ressignificar algumas coisas. Aquela baguncinha dela ali, às vezes, que ela arremessa as coisas perto do lixo, significa, uau, minha esposa está em casa. A gente passou férias agora, e eu fui pregar num canto e a Ali foi pregar no outro. E da ministração que eu fui fazer, eu voltei para pegar mais uma semaninha de surf. Só que eu fiquei essa semana sem ela. Cara, meu quarto estava extremamente organizado e chato. Eu não tive vontade de fazer nada. Ele é assim, ele faz a mala. Se são 7 dias, então são 7 camisetas, 7 meias, 7 cuecas, 2 bermudas, 1 calça. Perfeito. Eu tenho que ter opção para escolher. Toda mulher, vocês maridos, futuros maridos, noivos e afins, você vai ver que toda mulher tem algo em comum. Ela sempre vai achar que não tem roupa. E pode ter 50 closets, a gente acha que não tem roupa. É que no dia a gente não está pensando que é aquela roupa que a gente quer. Eu queria a roupa que está na loja. Homem não, eles vivem no tédio de usar a mesma roupa a vida inteira. O que é ótimo, eles usarem calça, camiseta, bermuda. Para dar uma variada, usa uma regata. Uma camisa de botão. A gente não, um dia você está afim de vestido, você está afim de calça, você está afim de botar o vestido que está lá na loja que você não comprou. Mas enfim, isso são as nossas diferenças e isso é lindo. Porque é o cromossomo X e o cromossomo Y. E isso se torna extremamente divertido com o tempo. Eu quero falar para vocês, cara, em 16 anos, esse processo de um ir se moldando no outro, porque é isso que o casamento faz com a gente, ele nos faz um. Na hora que casou, você virou uma coisa só, mas você ainda não sabe ser essa coisa nova que você já é, a parada de ser no um espírito. É de você ser um com o outro. Com o tempo, a gente vai... Quando a gente vê, a gente ficou muito mais parecido um com o outro, ou seja, você ficou muito mais diferente de quem você era. Essa é uma coisa que a gente tinha conversado para falar com vocês, porque às vezes a gente acha 2 serão 1, ou seja, vai ser alguém que te acrescente. Isso é uma verdade, mas a gente precisa partir do princípio que vai ser menos você e mais dela em você, e vice-versa também. Ou seja, não é que eu vou ser eu quem eu era e ela vai acrescentar na minha vida, não. Vai ser menos de mim para que ela caiba dentro de mim. A matemática é o contrário. No reino de Deus, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. 1000 anos é como um dia. Quem quer ganhar, perde. Quem quer ser o maior, seja servo de todos. E assim é no casamento. É 2 que viram 1. Você não casa para ser feliz. Você não casa para o outro te acrescentar. Não, você diminui. Porque era 2, vira 1. Você é 1, você agora é metade do outro. Então você virou 50%. E isso é muito bom. Isso é um mistério, é sobrenatural. Porque além da idolatria do sexo que o mundo moderno tem, e o sexo é o ídolo desses tempos, é tipo assim, como a Ali falou, muita gente casa para legalizar o sexo. Isso é uma motivação errada. Existe a idolatria do eu. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Então assim, é algo que eu acabei de me lembrar e eu preciso falar disso. Não, fica tranquila. As pessoas esquecem que elas vão casar com outra pessoa. Porque no planeta Loucos, para casar, você só pensa em você casando. E quem está do lado é um vulto. E você pensa, então, você realizando os seus desejos, não ficou para ti, ou não ficou para ti, graças a Deus a coisa fluiu, e agora você está casando. Eu vou dar um testemunho meu e da Ali ao mesmo tempo.
Nem eu, nem ela nunca pensamos em casar. Se alguém me perguntasse, quando é que você vai casar? Eu falava, meu irmão, nunca. Não quero saber desse negócio de casar nunca. Eu também achava que eu nunca ia casar. Porque eu não via a pessoa com quem eu iria casar. No dia que eu conheci a Ali, eu pensei dentro de mim, com essa eu caso. Foi no dia que eu conheci a pessoa com quem eu iria casar, que eu pensei, casamento agora é uma opção. Porque eu pensava a mesma coisa, eu falava, com o Rodolfo eu caso. Porque eu conheci a pessoa, cara, com essa daqui, eu quero casar. Ou seja, casamento nunca foi um ídolo para mim. Muito pelo contrário, eu falava, cara, tem uma versão desse negócio. Até que eu conheci uma pessoa que me fez pensar diferente. Até que eu conheci uma pessoa que fala, cara, por essa eu troco todas as outras. Eu não quero mais saber. Tipo assim, eu gosto tanto de mulher que eu escolhi uma para passar o resto da vida com ela. E você está entendendo? É tipo assim, tem a ver com a pessoa com quem você vai casar. O exemplo melhor é Jesus. Ele sendo Deus, ele abriu mão de quem ele era, abriu mão da sua glória para vir até nós, para nos ter como a noiva, para nos levar de volta para o Pai. Ou seja, ele era pleno, ele não precisava fazer isso, ele habitava, nele habita toda a plenitude de Deus, mas ele abriu mão de tudo que ele era para vir como nós e se esvaziou de novo, para nos ter aonde ele está agora. Sabe o que é a Bíblia? Ou seja, ele se diminuiu, ele se negou, ele se sacrificou para nos ter. Aí você fala, cara, será que valeu a pena? A Bíblia diz que ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. E isso é maravilhoso, porque a satisfação que a gente tem quando a gente começa a descobrir esse novo ser que nós somos agora, um com o outro, a satisfação que a gente tem é grande demais. Cara, o casamento é uma das coisas mais divertidas que eu já experimentei na minha vida. E traz paz, porque você tem que ter a ideia de quão sério é isso no qual você está entrando. Deus é um Deus de aliança, amém? Amém? E a aliança que Ele tem com a gente é eterna. A aliança que nós temos é perpétua. A Bíblia diz que na glória eles não se casarão, nem se darão em casamento. Isso é coisa para esse tempo. Então você consegue entender mais ou menos a diferença de eterno e perpétuo? Eterno é uma coisa que não tem fim. Perpétuo dura esse tempo da nossa vida. Ou seja, enquanto essa vida durar, eu e ela somos um. Amém? É uma questão de ter um entendimento de, cara, você não está aqui para brincar com isso. Você está entrando num território. Posso continuar, amor? Você está entrando, assim que você quiser falar alguma coisa, você entra. Tipo capoeira, você entra. Você está entrando num território que eleva o teu nível de autoridade espiritual automaticamente a partir do momento que você entra nisso. Eu acho lindo quando no momento da criação, cara, eu acho que a gente nunca vai cansar de falar de Gênesis, porque estava tudo bem no Éden, estava tudo bem no jardim, e Deus de repente olha para Adão e fala, não é bom que o homem esteja só. Cara, Adão só andava com animal. E se você começa a andar, se você andar só com gente que fala gíria, daqui a pouco você está falando gíria. Se você andar só com gente que gosta de futebol, daqui a pouco, nem que você não goste, você vai estar falando de futebol. Cara, eu não sei que tipo de comportamento Adão passou a apresentar para Deus olhar que no meio da criação, onde tudo que ele fez, ele viu que era bom, onde Adão que ele disse que era muito bom, alguma coisa não era boa nesse ambiente. Eu acho que tem uma teoria, que o homem ficou muito tempo em silêncio, por isso que o homem fala menos. Eles não tinham ninguém para conversar. Deixa eu só concluir, que senão eu perco aqui. Ela tem uma teoria fantástica, depois você conta essa daí. Ou seja, o que isso chama a atenção para mim? Deus sabe o tempo de dar uma mulher para o homem e vice-versa no caso da mulher. Ele sabe o tempo. Amém? Ele sabe o tempo. Ele sabe o tempo. Perceba o que é que Deus fez antes de dar Eva. Deus fez passar todos os animais diante de Adão. Depois dele ver que não era bom que o homem estivesse só, então o Senhor Deus fez passar todos os animais diante de Adão, e assim como ele os chamasse, esse seria o seu nome: cavalo, macaco, vaca, leão. Ele estava dando nome segundo a aparência, e esse nome ficou. Visto que não se achou ninguém como ele, ou seja, Adão não tinha problema nenhum de perceber, cara, não tem ninguém aqui como eu. Ou seja, cara, você precisa saber que a pessoa que vai estar com você é como você. Ela saiu de dentro de você.
Uma vez um pastor, aquele pastor amigo nosso lá de Rondonópolis, ele levantou para ir no banheiro da mesa e ele perguntou para mim, o que é ela? Eu falei, minha esposa? Ele falou, não. Eu falei, minha ajudadora? Ele, não. Eu falei, minha companheira? Ele, não. Eu dei todas as respostas gospel que eu podia dar. E sabe quando você sabe que tem uma parada ali que nada que você falar vai satisfazer? Eu me rendi e falei, o que é ela, pastor? Aí ele riu e ele falou, ela é você. Porque tem um mistério nisso. Agora eu vou interromper. Tem um mistério nisso. Quando Deus fala que o homem junta sua mulher e juntos são uma só carne, o que acontece? Às vezes a gente não pensa nisso, mas quando o homem e a mulher eles têm relação sexual, é uma troca de DNA. Eu e o Rodolfo, por exemplo, a gente tem essa coisa de adivinhar o que o outro está pensando. É bizarro. E a gente fala, sai da minha mente, porque eu penso um negócio, ele fala e assim faz. Amor, adivinha o que eu trouxe para você? E aí eu acerto na lata. Isso, aí eu falo amor e ele já sei que você vai falar não sei o quê. Porque quanto mais tempo você passa junto, você acaba descobrindo o outro. Só que tem um detalhe. Toda vez que nós renovamos a nossa aliança, vamos dizer assim. Quando nós renovamos a nossa aliança, eu fico com milhões de Rodolfo dentro de mim. O DNA dele fica em mim. É isso que a Bíblia diz, que um homem se deita com uma prostituta é um com ela. Porque ele passa todo o DNA dele para ela. Quando você tem um relacionamento, você adquire o DNA do outro. Isso é muito sério. É por isso que a Bíblia diz que não é para você sair transando por aí. Porque tem mulheres que têm DNA de muita gente dentro de si. E o que acontece? Você esquece quem você é. Um casamento lembra você de quem você é. Glória a Deus. Agora deixa eu só concluir aquela parada que eu estava falando. Não, por favor. É porque é bom, tem tudo a ver com o que Só você se falou. der o pé. Tome. Tá. Fica com o pé aqui, encosta ali. Eu estava falando a respeito do nível de autoridade que a gente passa imediatamente. Ou seja, Adão olhou para aqueles animais para ver onde é que eu parei. Eu consegui lembrar. E ele consegue dizer, pela aparência, então Deus faz cair um pesado sono sobre Adão, ou seja, ele entra em descanso primeiro. Amém? Descansa primeiro, tá? Quando você acordar, ela está lá. Deus arrancou a costela de Adão, tirou a costela, tirou de dentro de Adão, ele tirou Eva. E quando Adão acorda e olha para Eva, olha como o nível aumentou. Ele olha para ela, ele vê ela por dentro. Ele diz, carne da minha carne, osso dos meus ossos, porque do varão foi tirada. Você percebe que agora um homem que só via por aparência, agora está vendo profundo. Você percebe que ele está fazendo a mesma coisa que ele fez antes, só que agora ele está vendo profundo. E mais, ele está se vendo nela. Ele fala, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, eu consigo me ver nela. É o DNA? Eu tenho a teoria, que é até uma piada que eu mesma inventei. Com por que Deus criou a mulher. Foi ótimo. E viu que não era bom que o homem fosse só. É verdade. A Bíblia diz que todos os dias Deus, ao cair do dia, ia ter com o homem, certo? Deus ia trocar ideia com Adão. Adão passava o dia em silêncio, conversando com plantas e animais. Então Deus chegava no fim do dia e falava, e aí Adão, como é que foi seu dia? Legal. O que você fez hoje? Várias coisas. Deu nome para muitos animais? Aí no outro dia Deus ia de novo e falava, Adão, esperei tanto para esse momento, para a gente ter comunhão. Pensa, no Éden Deus vinha ter com o homem. Hoje a gente tem que ir a Deus, né? O pecado fez essa separação. Deus vinha ter com o homem todos os dias. E Deus chegava para Adão, e aí Adão, como é que foi seu dia? Foi bom. O que você fez hoje? Não muito, o de sempre. E como é que foi com os animais? Legal. Deus vinha de novo. Falava, oi Adão, como é que foi seu dia? Massa. Fez o que hoje? Mesmo de sempre. E os animais? Mesmo jeito. Aí Deus falou, nossa, tem que fazer alguma coisa. Aí Deus colocou Adão num profundo sono e Deus tirou a mulher de dentro dele, da costela dele. Aí no outro dia, Deus vai lá. E aí Adão, como é que foi seu dia? Legal. Deu nome para os animais. Foi bom?
E aí, Eva, Deus, nem te conto, tenho tanta coisa para te contar. O dia foi longo hoje, senta aí que eu tenho muito para te contar. Deus tinha agora com quem conversar. Então Deus criou Eva para ter assunto, gente. Essa é a minha piada. Que Eva falou, Deus, fiz tanta coisa, você não faz ideia, foi muitos animais. E o homem é diferente da mulher. O homem é diferente da mulher. O amassa e o dobra. Se você pode guardar alguma coisa dessa reunião, você guarda isso. Nós somos diferentes. Não existe a pessoa certa, existe a pessoa que você ama. Exato, isso é muito bom. O amor tem que ser o vínculo. Isso agora eu deixando o meu gancho, porque eu falei, às vezes as pessoas casam pela motivação errada. O vínculo tem que ser o amor. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor, ele ama até os defeitos. O problema é que as pessoas hoje, elas casam e dão em casamento, ou seja, casa e descasa como se fosse nada. Porque é incompatibilidade de gênios. Porque eu vi que não gostava mais. Porque a pessoa é diferente. Não, você devia ter visto isso antes de casar. Por isso que tem o tempo de espera. Que agora que você já casou, não, porque a gente não tem nada a ver. Casou por quê então? Agora é tarde demais. Sorry. Isso não é motivo para você descasar. Porque a gente vai ser diferente. A gente vai gostar. A mulher vai gostar sempre. Vai gostar de comédia romântica. No dia do meu aniversário eu escolhi o filme. Eu fui ver. No meio do filme eu olhei para ele e falei, desculpa amor, que o filme estava ruim até para mim. Difícil, mas eu gostei. Eu curti. Isso é muito legal, porque por causa dela eu acabei fazendo coisas que eu jamais faria na minha vida e vice-versa. Ou seja, um completa o outro. A minha vida seria muito chata, seria muito tipo só isso, só aquilo outro, se eu fosse só. Por causa dela. É isso que às vezes as pessoas não entendem a respeito do casamento. Tipo assim, eu não sei como é que ela vai mudar, como é que vai... Cara, na real, um só reage ao outro. Se eu mudar, se eu ficar diferente, ela vai reagir diferente a esse cara que está mudando diante dela. Então a gente se molda nisso daí. Tem uma coisa que ele falou que eu achei muito legal, eu quero pegar o gancho e entrar aqui rapidinho. O mundo que a gente vive idolatra a perfeição também. É o corpo perfeito, é o emprego perfeito. A gente vive num tempo de redes sociais e você não vai ver ninguém botando defeito em redes sociais. As redes sociais, as pessoas se promovem, cada um tem o seu palco, onde cada um mostra a vida perfeita que tem, e quantos sabem que isso não é verdade? Eu até vou, só um parêntese. Tipo, eu vi um post esses dias falando assim que as mulheres estão sendo cobradas, os homens querem casar com uma modelo da Victoria's Secret, né? Então, o modelo da Victoria's Secret é o padrão. Só que os homens se esquecem que eles não são o modelo da cueca da Calvin Klein para querer uma da Victoria's Secret. Pois é, verdade. Tem esse detalhe. Então, a mulher tem que ser linda, mas o homem pode ser acabado. Que isso? Deixa eu só concluir aqui. Não tem que concluir nada, era só um parênteses. Deixa eu concluir. O mundo idolatra a perfeição. E as coisas se acentuam mais por causa dessa exposição da perfeição. Todo mundo quer parecer perfeito. Ao menor sinal de defeito, parece que a casa caiu. Ao menor sinal... Cara, eu tô quase que... É uma coisa que você, de certa forma, acostuma. E é uma zona muito perigosa você pegar o microfone com uma luz na tua cara, falando para uma audiência onde todo mundo tem uma câmera e uma rede social. E eles estão filmando tudo que você vai falar. E se você falar alguma besteira, eles vão esquecer tudo que você falou de legal. E aquela besteira que você falou, ela vai estar na rede social e você vai ser conhecido por aquele que falhou. E, cara, você conhece alguém que não falha? Não, mas num mundo que idolatra a perfeição, todo mundo quer ver a falha de alguém para apontar o dedo e falar, olha lá, não é perfeito, não é perfeito. Cara, ninguém é. Todo mundo falha o tempo todo. Aliás, a gente falha muito mais do que acerta. Vamos trazer isso para o casamento? As pessoas num mundo como esse até aceitam casar, mas com a pessoa perfeita. E deixa eu te falar, ainda mais na igreja, que o pessoal tem um entendimento um pouquinho melhor a respeito da seriedade do que é o casamento, elas idealizam a pessoa com que elas vão casar. Vai ser assim, assim, assada, a cor do cabelo, a cor do olho, a altura, o peso, a conta bancária. Quando espiritualiza isso, fala, Deus mandou eu casar com aquela pessoa. Então assim, se tem uma coisa que Deus respeita é a tua escolha a respeito de casamento. Por isso que na hora do casamento você tem que falar, sim, eu, Alexandra, aceito a casar. Exato, você assume que não é uma cerimônia para Deus. Você está escolhendo. Você escolhe, eu, fulano,
aceito você como meu esposo. Já imaginou? Deus não impõe ninguém casar com ninguém. Então, se você tem aquela coisa, não, é que Deus me falou, Deus mandou, o fulano falou, o profeta disse. Não, para. Eu já vi muito casamento acabar porque o profeta falou que era e não era. Já imaginou no casamento, tipo, vira pro outro e fala, olha... Eis que te digo. Eis que te digo, cara, Deus mandou, vamos lá por obediência, tá? Não, não é assim. Você assume a Nos deu o resposta. livre-arbítrio. Se você escolheu bem, você vai ter menos problema, mas vai ter. Se você escolheu mal, continua, vai ter um pouquinho mais de problema, mas tem Deus no casamento, Ele pode moldar um no outro. É só uma questão de, vai ralar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, meu amigo, você entrou numa parada que O vínculo tem que ser o amor. é um, e só a E o morte amor separa. ama até os defeitos. Essa é a parada que eu queria falar. Às vezes as pessoas idealizam o perfeito, e o perfeito simplesmente não existe. Agora, o problema é quando você encontra alguém que parece o perfeito que você desenhou. Cara, você vai querer muito acreditar que é. E por causa do amor é que a gente suporta as falhas uns dos outros. Tipo, a Ali tem... Suportai-vos uns aos outros em amor. tem falhas, a gente discute. Eu tenho falhas, a gente discute sobre isso. Aquela entrevista muito conhecida no meio cristão, que um dia a esposa do Billy Graham deu. Billy Graham, quanto muitos sabem, é um dos maiores evangelistas dos nossos tempos. Foi conselheiro de inúmeros presidentes americanos. É um referencial, um homem íntegro, que assim deixou um legado realmente de integridade, simplicidade, fidelidade a Deus. E a esposa dele, ela hoje é falecida, perguntaram para ela, a senhora algum dia pensou em divorciar do Billy Graham? Ela falou, nunca pensei em divorciar. Em matar ele eu pensei algumas vezes. Agora, divorciar nunca. Ou seja, tem momentos, cara, você vai ter raiva, que você vai entrar em confronto. E por que aquela situação apareceu? Cara, para que alguma coisa em você mude, e não no outro. Porque talvez essas situações mais difíceis vão exercer de mim. Quantos aqui gostariam de ser mais misericordiosos? A Bíblia diz que essa é uma coisa boa, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia, certo? Então, quem aqui gostaria de ser misericordioso? Então, vai ter situações onde você vai precisar exercer misericórdia. E assim, eu quero deixar um conselho. Um conselho para um casamento bem sucedido é você não tentar convencer o outro com palavras. Porque a Bíblia fala que a mulher goteira deixa o cara louco. Aquela goteira que pinga. Ah, porque isso não dá, porque eu quero. Sabe, um jeito bem mais simples é orando. Porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai convencer o Rodolfo de alguma coisa não sou eu. Eu posso aconselhar, eu posso falar, eu posso ser uma goteira insuportável. Mas no fim das contas, quem pode convencer é o Espírito Santo. Happy wife, happy life, bro. O que quer dizer isso, né? O Espírito Santo convencer. Você ora e pede para o Espírito Santo falar. Ah, mas eu já orei. Tem coisas, até Jesus precisou orar por um cego 2 vezes, porque primeiro Jesus orou, ele via homens como árvores. Tem coisas que a gente acha que vai fazer uma oração, abre-te sésamo e vai acontecer. Não é, tem coisas que a gente semeia. Então, a mulher manda no marido. Meu, feliz a mulher que tem um marido que manda nela. É tão bom ter um marido homem, gente. Sabe o que acontece? As mulheres, elas castram os maridos. Elas tiram a autoridade dos maridos. Elas mandam em tudo. Não, as mulheres, elas mandam na casa, nos filhos, mas quem manda na mulher é o marido. E é bom. Sabe, o Rodolfo, às vezes eu tenho essa personalidade, né? Aí um monte de gente acha que eu mando. Tipo, não, gente, eu sei mandar. Eu amo mandar. Meu sonho é mandar. Só que lá em casa, graças a Deus, por misericórdia a mim, quem manda é Ele. Eu digo que a prova real de que não sou eu que mando é que a conta não é conjunta. A conta é dele, eu ganho mesada. A gente tem uma conta conjunta na América. Dá um pouquinho de problema. Eu confesso, porque quem entra para ver como é que está o saldo e me dizer, olha, maneira, é ele. Que eu nem o aplicativo do banco eu tenho. Bom, ele fala, você tem que baixar, nem quero saber do aplicativo. Mas o quê?
A prova de que eu não mando é que a conta não é conjunta. Isso é uma brincadeira, mas é verdade. Porque cada um tem o seu papel. E a mulher é uma ótima empreendedora. As mulheres, elas têm que saber o que tem na despensa. Tem a mulher de Provérbios 21, de 31, é uma bênção. A mulher também contribui nas finanças, óbvio. Eu não sou do tempo da idade da pedra, né? Mas o quê? O marido é o cabeça da mulher. É bom a gente ter um marido que tem a palavra final. Nem que seja yes. Né? Yes, sir. Mas isso é uma coisa muito legal. Só entrar aqui rapidinho. Eu não mesmo. terminei. Desculpa, vai lá. Pode ir. Não, desculpa. Agora eu já esqueci. É porque você tem muitos assuntos. É gringo conversar com Deus, tá bom. Uma das coisas que Deus me ensinou... A gente queria exatamente isso, que vocês vissem que a gente é real. Exato. A gente não ensaiou, não tem nada planejado. Ela tentou ensaiar, foi engraçado. Eu falei, amor, a gente precisa colocar num papel o que a gente vai falar, porque senão a gente vai discutir ao vivo e a cores com vários casais na nossa frente. Mas isso é vida real, gente. Okay. Isso aqui... Deixa eu. Pronto. Entrei. Seguinte, uma das coisas que me abençoou grandemente, cara, foi aprender a ouvir minha esposa. Assim, ela não está ali simplesmente para ser mandada. Ela é uma comigo. Então, a voz dela, a voz do Espírito Santo é como se aprender uma língua diferente. No começo é uma coisa que você não faz o menor sentido. De repente você começa a discernir algumas palavras. E de repente você começa a perceber como é que ele fala contigo. É uma curta caminhada, 16 anos ainda, eu creio que a gente ainda é um adolescente no casamento. Mas eu comecei a aprender quando é Deus falando na boca dela. E para eu perceber isso, eu preciso deixar ela falar. E muitas vezes ela vai começar a conversa naquele tom de voz que marido conhece, que fala, meu Deus, a mulher disparou e tá com tudo agora. E você fala, tá. Só que aí tem uma hora, cara, que ela começa a falar umas coisas que parece que minha cara até muda. Parece que Deus parece que ele me segura e fala assim, ouve, sou eu agora. E aí no meio daquilo que ela estava falando, isso é recíproco, cara, porque ele também é usado por Deus para falar comigo. E começa a falar coisas extremamente pontuais, cara, coisas sérias, coisas estratégicas a respeito de decisões que vão talvez determinar para que lado que a gente vai na vida. E eu preciso ter humildade para entender quando é Deus falando na boca dela, porque fala. E discernir, sabe, filtrar e entender, cara, essa é a pessoa que Deus colocou junto comigo, não simplesmente do meu lado ou colocou para andar comigo, não, nós andamos juntos. Se eu estiver sozinho em algum canto ministrando, ele está ali comigo porque eu e ela somos um. A forma como eu vou viver na frente dela ou longe da presença dela vai ser a mesma, porque ainda mais quando eu estiver longe eu vou honrar a presença dela e o voto que ela fez de viver o resto da vida do meu lado. Então eu preciso honrar a atitude que ela teve de eu quero ser a sua mulher e passar o resto da vida contigo. Eu creio que a gente vive num tempo que Deus está empoderando as mulheres com muita sabedoria. Eu creio que é um tempo sem igual na história. As pessoas às vezes confundem, o mundo tem muita dificuldade de discernir o que Deus está fazendo. E aí você vê ondas feministas e essas coisas, que para mim, uma opinião minha, é a mesma coisa que machismo. Mas a gente precisa discernir o que Deus está fazendo, que Ele está empoderando as mulheres com a sabedoria extrema para ministrar dentro da casa. Amém? O mundo sempre tem dificuldade. Alguns anos atrás, foi profetizado que o Brasil, por exemplo, ia ser próspero, ia ser uma nação próspera. E alguns anos atrás, a gente experimentou alguns relances de prosperidade. A igreja não discerniu, já vem logo uma teologia de prosperidade, por pura falta de discernimento do que Deus está fazendo. Então, assim, a gente precisa aprender a discernir o que Deus está fazendo. E isso é um testemunho meu. Eu tive que aprender a ver como Deus se move na vida da minha esposa, porque uma das coisas mais lindas, cara, do corpo de Cristo, e agora falando do casamento, é ver Deus se movendo na vida dela. Se tem uma coisa que eu acho fantástico, é ver Deus na vida do outro. Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é isso que ele disse? Ou seja, onde 2 estiverem, ele está no meio. É o cordão de 3 dobras. Então, você, Jesus e o marido. Jesus tem que ser o elo. Então eu vou olhar para ela e vou ver ele. Jesus tem que ser o elo. E Jesus é o quê? Ele é o amor.
Deus é amor. Aquele que diz que está em Deus e odeia seu irmão até hoje está em trevas. Deus é amor, essa é a essência. Então, a essência do casamento tem que ser o amor. Antigamente as pessoas casavam por amor, hoje as pessoas casam por tantas coisas. Outra coisa que você não pode idolatrar é a festa de casamento. Hoje eu vejo tanta gente estressada com convite, com o chá de panela, chá de lingerie, inventaram essa. O não sei o que lá, e a lembrancinha, o bem casado, a cerimônia, o cerimonialista, a daminha, as flores. Meu, Rodolfo, como é que foi o nosso casamento? Você pode contar? Olha, não é exemplo para ninguém, mas a gente queria fazer a coisa certa. Ter um é só para você ter um equilíbrio, tá? A gente não foi assim. Não, a gente aceitou Jesus e a gente estava doido para ter uma vida reta diante de Deus. As irmãs que nos evangelizaram eram bem do estreito. A gente morava junto, mas né? Extremamente amorosas. Então elas nos confrontavam em amor todas as vezes. A gente não era convertido, tá? A gente morava junto, a gente muito doido, e de repente a gente entrega a nossa vida para Jesus. Então uma delas começa a me aconselhar: irmão, você não acha que é bom casar? Ela te ama tanto. E ela, no amor, ela começou a me mostrar quem a Ali era. Até que o Espírito Santo me convenceu de que realmente a Ali era essa pessoa. Comprei uma aliança, a gente noivou no aniversário dela. Eu fiz meu noivado. Por isso que eu digo, não é exemplo para ninguém. A gente estava doido para fazer a coisa certa. Comprei um par de aliança, peguei a mão dela por debaixo da mesa, falei: amor, você me ama mesmo? Ela: amo. Eu falei: eu também te amo. Então, enfiei a aliança no dedo dela debaixo da mesa. Ela falou: o que é isso? Eu falei: olha. Ela olhou aquela aliança. Pedido de casamento. Aí a bichinha chorou. Proposal, igual aí no no outro filme. dia ela já foi e marcou o casamento no cartório, que era... No outro dia não. Não foi logo por ali. No outro dia. Foi, amor, você acelerou. Foi um pouquinho depois. Marcou o casamento logo para alguns meses depois. Tipo, Porque a gente queria batizar. A gente queria tomar ceia e queria batizar. Aí as irmãs falavam assim: olha, para batizar tem que casar. Não dá para batizar em brecha. A gente queria batizar. E para tomar ceia tem que batizar. A gente falava: bom, bora por onde casar, começa? Vamos casar, então vamos casar. Negócio. E aí marcamos o casamento. Só que a data do casamento calhou de ser 5 de julho. E eu saí da banda em junho. Ou seja, a gente casou no meio do caos, onde eu não tinha mais família, não tinha amigo, não tinha mais nada. A gente não tinha testemunha. A gente não tinha amigos. Casamento. Não tinha, todo mundo mais. desapareceu da nossa vida. Igreja. A gente chamou então o irmão e irmã da igreja, o irmão e irmão da outra igreja. Porque precisava de testemunha. Você precisa de testemunha para ir no cartório. A gente estava cogitando chamar os porteiros do prédio. Precisava de 4. A gente ia chamar. Sério? A gente ia chamar o zelador, um porteiro, a diarista do prédio e a nossa empregada. Ia ser isso, porque não tinha ninguém. E aí a gente chamou as irmãs. 2 irmãs, 2 irmãos, não eram nem casados. Falaram: meu irmão, a gente precisa de testemunha, vamos lá. Eles foram com a gente no cartório, a gente casou. Qual era a marca do seu vestido de noiva, amor? Cavaleira. Que a gente ganhou. Isso, era ganhado. O Rodolfo ganhava patrocínio das marcas e a gente ia na loja e eles deixavam a gente escolher. Que ela usava direto. E era um vestido que eu já tinha usado várias vezes, mas era o mais clarinho que eu tinha, que só usava preto. E eu tinha um vestido clarinho, azulzinho. E a gente casou. Eu casei com aquele vestido, ele casou com uma camisa branca que ele tinha. Então, sei lá, a gente não convidou ninguém. Foi comer no mesmo restaurante que a gente comia toda semana. 3 vezes por semana. E a gente chegou em casa e era tudo diferente. Tudo diferente. Ou seja, é muito espiritual, cara. É muito espiritual. É claro que depois o nosso pastor fez o nosso casamento, ele fez um jantar na casa dele, chamou a gente. E casou a gente antes da janta. E casou a gente, fez uma cerimônia antes do jantar. Então assim, e a gente está casado há 16 anos, então a gente é prova viva que festa de casamento não segura casamento de ninguém. A Kim Kardashian fez aquele casamento lá de não sei quantos milhões de dólares, durou 52 dias. Então para de encher o saco do outro com festa de casamento, convite. Casa logo. Faz um vestido simplinho. Faz uma festa legal, convida a família. Para de gastar dinheiro com isso. Salva dinheiro e vai viajar, cara. Vai viajar, gasta tempo de qualidade, vai comer num restaurante legal. Gasta na lua de mel. Sabe, fica aí gastando dinheiro, dando dinheiro para os outros. Deixa eu tem falar. Que ter a flor tal. Vai tudo fora. Tá. Faz a festa. Só deixa eu falar, agora eu vou falar. Sabe aquele negócio de tirar foto? Eu não sei como mulheres conseguem convencer os seus maridos a tirar aquelas fotos brega de antes do casamento.
com a camisa branca aberta até o peito, de chinelo na praia. Aí ela põe o vestidinho. Eu vou falar, Rodolfo, é verdade. Tem casamento que acaba por causa disso. Sabe por quê? Porque fica 12 meses pagando a conta do casamento, da festa de 250 mil, para todo mundo sair falando mal, para tirar a foto e ficar só lembrando, ficou feio, ficou bom, porque o bem casado estava ruim, porque o bolo estava errado, ninguém comeu do bolo, ninguém comeu do salgadinho, temos que ir lá fazer a prova dos negócios. Gente, pelo amor de Deus, cadê o amor? Cadê o tempo junto? Você já pensou que você vai passar o resto da sua vida com uma pessoa e você está só preocupado com o bem casado? Ou com o vestido, ou com o tamanho do véu, ou se a fulana vai, o vestido da madrinha, o terno. Meu Deus! O vínculo é o amor, não é a festa. Não é a festa. Você vai viver o resto da vida olhando aquele álbum de foto falido, porque sai tudo com a mesma cara. O Rodolfo está tentando me controlar. Ele está tentando me ajudar. Não quero ajuda. Eu quero salvar o casamento de vocês. É sério. Porque aquelas fotos não vão te salvar no dia da briga. Aquelas fotos não vão te salvar. Então tem gente que gasta 20 mil, 15 mil, 30 mil num álbum de fotos. E aí depois, irmãs, isso é sério. Isso é sério. E depois você não pode fazer a unha, você não pode ir no salão, você não pode jantar no restaurante. Você casou e está liso, porque gastou tudo na festa. Alguém está se identificando? Os já casados, vocês estão, nossa, por que eu não ouvi essa palavra antes? Irmãos, foquem um no outro. Com quem você vai passar o resto da vida é você e você. Glória a Deus. Isso é você e você. Gastem tempo de qualidade juntos. Vai pro cinema, vai jantar, vai namorar. Para de gastar dinheiro com futilidade. Deixa eu falar agora. Não. Vou falar sentado. Se tem uma coisa que eu aprendi a amar, é a personalidade da minha esposa. Ele não tem opção. Não tem opção. Então, ame. Mas eu tive uma experiência com Deus e foi muito sério. Porque teve o começo do nosso casamento, por a gente ter vindo de uma vida mundana e já estar morando junto quando casou, a gente veio com muita craca. E Deus teve muita misericórdia da gente, porque a gente é o casal mais improvável que existia. Nenhum amigo meu falava que ela combinava comigo, nenhuma amiga dela falava que eu combinava com ela. A gente não tinha incentivo de nenhuma parte a respeito de nós dois juntos. E Deus nos surpreendeu. E no momento mais difícil da nossa vida, a gente entregou a vida para Jesus e casou. Então assim, não foi quando as coisas estavam ótimas que a gente casou, não, foi quando estava realmente o caco. Foi um milagre o que aconteceu com a gente. Mas a gente veio cheio de cracas. E no começo, no começo da caminhada na fé, ainda mais quando você já cai de cara no ministério, você já se torna uma referência para os outros, porque você está ministrando, você se cobra muito. E eu, mais do que ela, a Ali sempre foi mais expansiva, mais espontânea. Ela fala o que ela pensa, ela tem o sangue italiano. Isso é um problema às vezes. E ela fala, não é uma qualidade, é só um detalhe. E eu sou, tentando me controlar e fazer a coisa certinha. Você percebe que esse tipo de personalidade diferente, uma hora vai chocar. Eu achava que a Ali era imatura. E eu pensava, cara, não vai crescer nunca, não aprende nunca. Tem que falar a mesma coisa 1000 vezes. Está errando o mesmo erro de novo. Olha lá que infantilidade. Fez lambança de novo. Era uma confusão em cima da outra. E um dia de manhã, estava naquele estado de você está acordando, você não sabe se está sonhando ainda, se você acordou, mas eu sabia que já estava acordado. Eu me peguei fazendo uma pergunta para Deus. E eu creio que foi Ele que arrancou essa pergunta de mim, pelo que Ele queria me mostrar. Uma pergunta que eu nunca tinha feito, e eu não pensei para fazer. Eu perguntei, Senhor, como o Senhor vê a Alexandra? E de repente eu tive uma das visões mais lindas que eu já tive na minha vida. Era como se fosse um dia
um céu muito azul, sol brilhando. Era como se fosse um jardim e tinha um morrinho de grama assim. Jesus estava em cima desse morrinho e a imagem que eu tinha dele era daquele homem cabeludo, com a barba linda, cabelão bonito, com uma roupa muito colorida, uma roupa muito farta, uma roupa que emanava muita glória, muita santidade dele. Ele tinha um sorriso no rosto, assim, incrível, e ele carregava no braço uma menininha, de mais ou menos uns 3, 4, 5 anos de idade. E essa menininha estava com roupinha de festa, com um vestidinho cheio de babado, com um sapatinho, eu lembro sapatinho tipo de boneca, sapatinho branco, aquelas meia calça branca, com 2 chuquinhas na cabeça, e ele fazia cócegas nela, e ela sorria nos braços dele. E cara, foi engraçado porque exatamente o que eu rejeitava nela, era o que agradava a ele. Então assim, a Ali recebeu uma vez uma palavra profética de um apóstolo americano chamado Kevin Liu, um profeta muito apurado, e ele estava profetizando sobre a vida da Ali. Ele olhou para ela, na frente da igreja toda, e disse: eu vejo você criança, e você está sempre metido em problema. Aí a igreja começou a rir e falou: o cara é profeta. Ele falou: you're always talking and talking and talking and talking. Ou seja, você está sempre falando. E ela chorando: é verdade. Todo mundo rindo. Aí daqui a pouco ele falou: filha, assim te diz o Senhor. Ele disse em inglês, né? Eu aceito o que o homem rejeita. E ele repetia: eu aceito o que o homem rejeita. Eu aceito o que o homem rejeita. Quando Jesus me mostrou como ele via a Ali, eu comecei a ver ela do jeito que ele via. E cara, se tem uma das coisas que mais me alegra é quando a Ali parece uma criança. É quando ela simplesmente é espontânea, ela fala o que ela pensa, ela chega em casa, ela faz umas danças malucas, ela canta o dia inteiro e ela vem cantando empolgada, com cara de unção, ela erra a letra, ela inventa a letra. Eu erro a letra música, toda vez. E isso irrita ele, porque ele é músico. Irritava. Eu acho agora a coisa mais linda do mundo. Então eu canto fora do tom. Eu invento a letra na hora. Então a letra, falo, olha que linda. No mar eu falo voar. Antes eu me irritava. Agora eu acho a coisa mais linda do mundo. E eu canto do meu jeito. Sabe e eu gosto assim. Porque se Deus te mostrou, isso não vale só para o casamento. A Bíblia diz: a partir de agora ninguém mais conhecerá segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então a gente deve procurar isso em cada ser humano. Senhor, como é que o Senhor vê essa pessoa? E se Ele te mostrar, Ele está te dando uma palavra profética para trazer a existência. Olhar com os olhos de Jesus. Olhar com os olhos dele. E cara, isso fez um bem para mim. Não vou nem dizer para o meu casamento, porque se fez bem para mim, fez bem para o meu casamento. O jeito de, cara, ela coloca um sorriso nos lábios de Jesus. Ele aceita o que o homem rejeita. Sabe, Ele nos fez únicos, Ele nos fez com uma personalidade única e cara, cabe a cada um de nós encontrar o tesouro que tem dentro do outro. Talvez você olhar para o seu cônjuge e pedir, orar, Senhor, me mostra como o Senhor vê essa pessoa. Porque tem coisas que você vai receber a revelação no Espírito. Tem coisas que você nunca vai saber o que a pessoa está pensando, porque a gente pode representar bem. Você pode aparentar uma coisa, mas você está pensando outra. Mas o Espírito Santo que te sonda por dentro, sabe aquela coisa dos gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo traduz para Deus? Você só vai conhecer o seu cônjuge de verdade quando Deus te revelar a ele. Onde é que você vai, amor? Só vou perguntar. Vai pegar um violão? Não, Quando Deus te mostrar. Então você não tem nada melhor do que você ver a pessoa que você está pelos olhos de Jesus. Porque assim, você vai tentar entender como o outro pensa. Sabe aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Alguém já leu? Alguém já leu? Eu recomendo ler. Eu estou lendo um livro agora chamado História do Casamento, que é do John Bevere e da Lisa Bevere. Eu estava até lendo no avião vindo para cá. E é um casal que está casado há mais de 30 anos. E eles falam assim, olha, por que a gente resolveu agora escrever um livro sobre casamento?
Porque sempre tem muitos livros sobre casamento. Só que é sempre de um lado só. É sempre um autor. E eles resolveram escrever um livro juntos. Então você pode ver várias palavras, assistir várias coisas sobre casamento, seminários sobre casamento. Mas a gente gente se sente muito honrado, né? Porque colocaram a gente para pregar sobre um casamento bem sucedido. Ou seja, as pessoas olham para nós e veem que a gente tem um casamento sucedido. Uau! Jackpot. Yes. Tipo assim, bingo! E não somos perfeitos, cara. Isso é muito legal. Não tipo somos assim, perfeitos. Se você mesmo consegue olhar pra gente e ver a gente como um casamento bem sucedido, eu e o Rodolfo, a gente vive viajando. A gente vive na casa dos outros. A gente está sempre em hotel, almoçando com pessoas, jantando com pessoas. Tipo, a gente não guarda a nossa briga para amanhã. Não dá. Não tem tempo, porque amanhã não chega nunca, porque a gente está sempre com pessoas. Não dá para ser aquela coisa, em casa a gente conversa. Porque a gente mora numa mala. O Rodolfo chama, a mala dele tem um nome, é Minha Casa Minha Vida. Porque ele diz que mora na mala, a gente mora em avião, a gente conhece todo mundo que trabalha no aeroporto. A gente conhece as aeromoças. Por isso que Deus me fez baixinho, para eu caber no avião e ficar confortável. E eu magrinha. Pronto. Para caber do seu lado. Tem um negócio muito legal, que é a respeito de ver a beleza na diferença do outro. E eu acho que isso é bem válido falar. Por exemplo, nós ministramos. A Ali, ela tem um ofício mais profético. O meu ofício é mais de evangelista. A mensagem de um profeta, ela muitas vezes é diferente da mensagem de um evangelista. A personalidade de um profeta, muitas vezes, ela é diferente da mensagem de um evangelista. O tom de voz que um profeta usa, muitas vezes, é completamente diferente do tom de voz que o evangelista usa. A Ali ama esses trecos de batalha espiritual, de degolar capeta, de ir pra guerra, de tipo assim. Então, muitas vezes, quando ela ministra, ela, às vezes, soa agressiva. Porque essa é a identidade espiritual dela. Ela é a pessoa do fight. Ela tipo assim... E vai para cima. E eu sou aquele assim... Irmãos, tem uma boa notícia. Jesus é amor. Ele está interessado em você. Então, às vezes a gente flui completamente diferente um do outro. Mas a gente se completa. Porque o meu evangelismo, debaixo de uma unção profética, ele é muito mais eficaz. Muitas vezes a gente está ministrando em ambientes onde o mundo espiritual está completamente agitado, pesado. Eu estou lá feliz da vida, fluindo, a palavra vindo, cara. E eu em tempo real recebendo revelação e pensando, uau, Jesus está me entregando isso na hora. E a Ali está lá atrás passando mal e tipo na maior guerra. Tipo assim... Peso, sono, bocejando. Tipo, nossa, esse culto não acaba nunca. E eu estou lá no céu, tipo assim, E ele é 1000 por hora. Mas sabe o que acontece? Discernimentos espirituais diferentes. Um completa o outro. E depois, quando a gente chega no hotel, né, não em casa, quando a gente chega no hotel, a gente fala, amor, como é que foi o culto? Porque às vezes as pessoas, elas medem o culto pelo quanto de gente que foi, o quanto de gente que aceitou Jesus. Talvez você mede um casamento se as pessoas são bem-sucedidas. Mas não, no final das contas, vocês dormem brigados, vocês dormem de pazes, vocês conversam. Para mim, um culto bom é que se Jesus veio ou não. Se ele veio, é o que interessa. Ele veio, foi a maior guerra, tem foi culto lindo. que ele não aparece, gente. Se foi a maior guerra, é porque Jesus estava no lugar guerreando. Isso é uma coisa linda. E se foi tranquilo pra caramba, Jesus estava no lugar trazendo paz. Se ele veio, a coisa foi linda. Então, exatamente, às vezes para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Uma vez a gente viu um testemunho, né, de um pastor que estava coxa com o outro. Um recebeu naquela época que tinha os dentes de ouro, pó de ouro. Um recebeu o dente de ouro e ele estava coxa com o outro e nada. Então quer dizer que Deus ama mais o outro e ele estava crendo. Um recebeu o dente de ouro, o outro não. Para mim a palavra foi uma benção, para outro não. Talvez aquele dia você estava um bife, você estava na carne. Porque hoje o louvor não foi bom. Não, você talvez não estava bom. Porque para o outro estava ótimo, estava cantando no céu. Talvez eu olhe para o Rodolfo está no céu e eu estou aqui na carne, na churrascaria. E eu estou no céu cantando uma música que ela não gosta. Então ela fica ainda porque ele gosta sempre da mesma música. Ele só toca a mesma música. Eu falo, pelo amor de Deus, não toca essa música. Eu toco. De novo essa música. Ele ama, porque para ele é bom. Para mim não é bom.
E isso é ok. Isso é a realidade do mundo real. Jesus escolheu 12 discípulos. Um era diferente do outro. Jesus, um cego, ele falou, abre os olhos e vê, o cego viu. Outro, o cego, que nem eu falei antes, Jesus teve que orar 2 vezes, porque ele estava vendo homens como árvores. Outro cego, Jesus foi até, teve bom humor, pegou, fez uma laminha de cuspe, pensa que legal. Faz uma laminha de cuspe, põe nos olhos, com barro e cuspe, põe nos olhos do cara e manda o cego ir andar 8 quilômetros, se lavar no tanque de Siloé. Parece até ironia. Os 3 eram cegos, mas cada um Deus curou de um jeito diferente. Então quer dizer que Deus curou aquele que foi curado imediatamente? Jesus amava mais? Não. O problema era o mesmo, mas são pessoas diferentes. Então pensa assim, por que para ele foi tão fácil e para mim é tão difícil? Porque você tem outra graça. Somos pessoas únicas. Deus te fez único. Deus fez o teu cônjuge único. Peça para Deus te mostrar como Deus vê essa pessoa. E você vai ter um casamento muito mais feliz. E aquele negócio, cara, essas questões de aparar arestas dentro de casamento, todo casamento tem, viu? Não se iluda, não. Eu acho muito lindo quando eu vejo ministros humanos. Jesus, Deus se fez homem. Não é o caso da gente se fazer Deus, da gente ficar tentando aparentar uma vida perfeita e super espiritual. Nós somos seres espirituais, mas nós somos humanos também. Eu acho lindo ver pessoas que mudam com o tempo e eu quero te encorajar por mais difícil que esteja sendo a convivência no tempo, talvez o primeiro ano para quem acabou de casar seja um pouco mais complicado, porque agora você está, não é que você está vivendo com uma pessoa agora e agora tudo é diferente. Não, você é uma nova pessoa e você precisa resolver primeiro dentro de você a respeito desse novo ser que você é a partir do dia que você casou. Já não tem mais. Eu acho lindo frisar a respeito da família do outro também, porque você não casa só com a pessoa, você casa com a família toda. Amém? Você casa com a família toda, cara. Os termos em português, na nossa língua, fala de cunhados, de sogra. Sogra é uma palavra pesada. De tanta piada que a gente já fez, a palavra sogra parece uma palavra russa. É uma palavra pesada, sogra. Eu vou lá, eu comprar um presente para minha sogra, a atendente faz até uma cara. Tipo, não, minha sogra é legal, eu gosto da minha sogra. Não é um presente de grego, eu quero comprar um presente legal. Assim, por exemplo, na língua inglesa, as mesmas pessoas têm um nome, eu acho que para mim é mais interessante. A sogra, ela se chama mother-in-law, tipo, é uma mãe na lei. O sogro é o father-in-law, é um pai na lei. O cunhado é brother-in-law, ou seja, o irmão dela, a partir do momento que eu me casei com ela e que eu sou um com ela, ele é meu irmão. A mãe dela é a minha mãe, o pai dela é o meu pai, a irmã dela é a minha irmã. A esposa do meu cunhado, que é irmão dela e é meu irmão, é minha irmã porque é uma com ele também. Então você percebe que, cara, se você mudar um pouquinho a tua visão a respeito de quem a tua família, a família da tua esposa e do teu esposo é, cara, você vai ter uma vida muito mais tranquila. Hoje a minha sogra é uma das minhas melhores amigas, cara. A minha sogra, ela foi quem cuidou da minha agenda desde o começo do nosso ministério. Foi um golpe de mestre, eu ocupei minha sogra em meu favor. Então eu dei uma tarefa para ela, você vai ter que cuidar de mim. Só que esse cuidar de mim despertou nela uma maternidade pela minha vida. Ela me vê como filho, eu vejo ela como uma mãe, mas vejo ela como uma amiga também. Quando eu chego em casa, minha geladeira tem comida porque minha sogra se prestou a ir lá fazer compra. Ela que vai nos buscar no aeroporto, ela vai nos deixar no aeroporto, ela abastece a nossa geladeira enquanto a gente não está lá, ela cuida da nossa agenda, ela é uma baita brother. E se eu quiser ver futebol, adivinha com quem que é? É a minha sogra. Minha sogra gosta de dar notícia, ela gosta de falar resultado de jogo. Às vezes ela está vendo o jogo errado. Ela está vendo um VT, está tendo rodada da Champions League, ela está vendo um VT do campeonato inglês, ela fica me dando o resultado, falando, tia, você está vendo o jogo errado. É uma figura. A gente gosta dessas coisas. Cara, você vai descobrir pessoas preciosíssimas na família do teu cônjuge. E não é uma disputa, não é mais uma questão de guerra. Se eu discuto com a Ali, a mãe dela me defende.
Você está entendendo? É tipo assim, hoje a minha mãe, quando quer falar com a gente, ela liga só para a Ali. Minha mãe não me liga mais, cara. Eu estou em crise, minha mãe não me liga mais, ela liga para a Ali. Ela só fala com a minha Ali. sogra no amor. Ganhou. E olha que minha mãe era a sogra, verdade. A tua também era. Mas elas mudaram com o tempo. Agora, minha mãe era difícil. Minha mãe era a sogra, aquela do filme. A Ali matou no amor. Mas amou tanto que ela não teve mais como ser espinhenta. Não teve, ela não conseguia mais ser espinhenta. Ela teve que amar a Ali de volta. E hoje é a filha que ela não teve. É assim que ela chama a Ali. A gente exerce o amor. Você é a filha que eu não tive. O amor é o vínculo. E hoje ela diz, você é a filha que eu não tive. E é engraçado que aí eu falo, Rodolfo, é a sua mãe. Ela tá ligando para mim, você tem que ligar. Aí ele fala assim, você agora cria ela para você. Agora você que é filha dela. Por quê? Porque ela tem o mesmo vínculo que ela tem com ele, ela tem comigo hoje. Exato, porque nós somos um. Mas eu me deixei moldar. Então não é uma questão de guerrinha, de o seu bando, o meu bando. Não, só tem um bando, filho. É o nosso bando. Agora tem 2 mães, 2 pais, amém? É tipo assim, juntou. E isso tem gente que está falando assim, xiii, Marquinhos. Cara, você não tem opção. Você percebeu que você não tem opção? Jesus não te deixou opção. Cara, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Isso é bizarro. Tipo, ele não deixou opção, você só tem uma opção, é amar e amar, cara. E amar, eu vou te falar, a melhor coisa que você faz é amar. Aliás, é um dos maiores privilégios da nossa fé. Nós temos um Deus que é amor. O maior mandamento é a respeito de amá-lo. O segundo maior mandamento é a respeito de amar o próximo. E tudo que Deus quer de volta é amor. Poxa, nosso Deus é lindo demais. É o próprio amor querendo amor de volta. Sabe, assim, com todas as diferenças, nesses 16 anos a gente percebeu que a gente foi mudando. E coisas que, assim, às vezes só eu gostava, ela passou a gostar muito mais do que eu. Coisas que só ela gostava, eu passei a gostar. Eu nunca tinha provado açaí na vida, por causa dela eu provei. Hoje eu sou doido por açaí. Eu nunca tinha comido comida japonesa, por causa dela eu gosto de comida japonesa. Tipo assim, amor, faz aquele negócio lá que eu te falei que eu ia fazer. Já? Quando eu contar até 3, você responde junto comigo. Tá bom, qualquer pergunta. A gente tem essa brincadeira. Essa brincadeira. Amor, qual é o melhor lugar na face da terra? 1, 2, 3. Hawaii. Ele falou Hawaii, eu falei Havaí, mas é a mesma coisa. Amor, qual é a praia mais linda do Hawaii no 3? 1, 2, 3. Sunset. Amor, qual é a melhor comida do mundo no 3? 1, 2, 3. Poke. Você não ouviu? Eu estava raciocinando? Eu estava raciocinando, você está muito rápido. Qual é a melhor comida do mundo? Poke. Poke, meu amor. Quando o pessoal pega a gente no aeroporto e aí pergunta o que a gente quer comer, no 3. 1, 2, 3. Churrasco. E a segunda opção? Sushi. Tá vendo como é bonito? Aí eu perguntei para ele, amor, vamos fazer uma pergunta assim de uma coisa que você não imagina que eu queira. Aí eu perguntei hoje para ele dentro do avião. Amor, se eu pudesse escolher uma coisa que eu queria muito no mundo hoje, o que ia ser? E ele respondeu para mim: cachorro. Um cachorro. E era um cachorro mesmo. Falei, não acredito que ele adivinhou que eu queria um cachorro. Podia ser uma bolsa, podia ser um monte de coisa. Podia ser uma bolsa, mas não era um cachorro. Mas era um cachorro. Eu quero muito um cachorro, mas não dá para ter um cachorro. Não dá para ter. Não dá, a gente viaja muito, não dá para ter um cachorro. Não Acho que é por isso que eu quero muito, porque eu não posso ter. Irmãos, assim, a gente podia ficar falando disso o resto da noite. E uma coisa eu pedi ao Senhor: Pai, que marca que o Senhor quer que eu deixe nesse povo que eu vou ministrar? E eu senti Deus falando: sejam simplesmente vocês. Encorajam eles que o casamento é uma coisa boa e que é divertido e que com toda a luta, cara, essas lutas, elas no final elas viram troféus, sabe? As vitórias que a gente já teve, às vezes a gente olha para o nosso passado e a gente vê as lutas terríveis que a gente já teve e a gente superou. Eram lutas que, diante do padrão do mundo, eram argumentos suficientes para a gente não estar mais junto. Mas a gente não tinha plano B, como eu falei para vocês. Então a gente superou e aquilo só fortaleceu ainda mais. Então a gente olha para a nossa história e vê quanta coisa a gente venceu e quanto a gente cedeu, quanto ela cedeu por minha causa e quanto eu cedi por causa dela. E a gente teve recompensa disso. Cada vez que eu cedi por ela, eu tive uma Alexandra melhor. Cada vez que ela cedeu por mim, ela teve um Rodolfo melhor. Então, assim,
É bizarro porque a coisa fica melhor com o tempo. O problema é que a gente transfere para o outro, amém. E é isso mesmo, fica melhor com o tempo, né? Lá os paulistas falam que casamento é igual a Avenida Paulista, começa no paraíso e termina na consolação. Isso é uma mentira, porque geralmente o casamento começa um caos e vai ficando melhor. E vai melhorando. Melhora. Casamento segundo Deus. Casamento melhora. É um planeta completamente diferente, cara. Eu te amo muito mais hoje do que eu te amava quando eu casei. Claro, isso Tipo faz assim, todo eu sentido. achava que eu te amava quando eu casei, mas hoje eu tenho certeza. Eu também. Mas Eu sou por muito quê? fácil de amar. A minha sogra fala assim que mulher de primeiro mundo não se engasga com mosquito. E o problema é que tem muita gente separando porque se engasgou com mosquito. Sabe, Jesus falou que os dias, o final dos tempos, os dias do Filho do Homem, seria como nos dias de Noé. Os casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas casavam e descasavam como se fosse nada. E esse tempo chegou. As pessoas casam e descasam como se fosse nada. E na verdade é uma coisa séria. Sabe, o casamento é uma coisa séria. Por que Deus abomina o divórcio? Deus abomina o divórcio por causa da ferida que faz em você. Ele conhece a dor que causa no coração do homem. Diz que a ferida de um divórcio é como se uma mãe que perde um filho. As pessoas, elas divorciam e falam: ah, não, tá tudo bem, tô melhor agora, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas fica uma ferida. Sabe, ninguém casa para divorciar, eu sei disso. Ninguém casa pensando: ah, não, se não der, eu separo. Não, não é isso. Mas a gente tem que analisar, se esforce, faça a sua parte. Não espere do outro. Você falou a palavra mágica: esforço. O reino de Deus é tomada força. É o esforço. Deixa eu te mostrar que isso não é uma utopia de que fica melhor com o tempo. Por exemplo, eu casei com a Ali, a gente está no nosso primeiro ano de casamento e eu amo a Ali. De repente surgiu uma situação entre nós. E aquilo feriu, e aquilo é argumento suficiente para, segundo os padrões do mundo, a gente se separar. O meu amor por ela talvez bata nessa parede que ficou. Como é que eu faço para continuar com ela? Eu vou precisar exercitar o meu amor ainda mais para que ele cresça, porque o amor encobre multidão de pecados. Então eu vou ter que exercitar o meu amor até que ele cresça e ele se torne maior do que aquela situação. Exato. Que estava quase nos dividindo. O amor cresce, ele é sobrenatural, porque o amor é uma pessoa, é Jesus. O amor cresce, superamos a situação. Sabe o que aconteceu com o amor que eu tinha por ela? Cresceu. Aumentou. E agora, para alguma coisa derrubar a gente, vai ter que ser algo muito maior. E se porventura aparecer alguma situação, mais uma vez o princípio é o mesmo: exercício do amor. E o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo padece. O amor não tem ciúmes, o amor não pensa mal. O amor é dar, o amor é sacrificial. Mas glória a Deus pela dádiva que Ele nos deu de poder amar. Amar é muito melhor do que ser amado. A experiência de você amar é muito mais gratificante do que a experiência de você ser amado. Qualquer situação que surja, o princípio é o mesmo: exercite o amor até que ele cresça e ele se torne muito maior do que aquela situação. Ele aumentou. Então agora você tem uma pessoa que você ama ainda mais. Muito melhor é dar do que receber. Então, se Deus é amor e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. A gente é muito bom de decorar versículos e saber algumas coisas de cor, mas a gente tem que entender o que isso significa. Deus amou, então Ele deu. Se você ama, se doe, porque amor é se doar. Quem ama se doa. Eu fico sem a água para dar para ele. Isso é amor. Eu prefiro, tá, você quer? Não, mas eu te dou. Eu prefiro que você tenha do que eu tenho. Eu prefiro eu fazer uma coisa para ele do que eu fazer para mim. Ele está com fome, eu vou fazer uma comida que ele gosta. Há prazer nisso. Há prazer em servir. Há prazer em se doar. Sabe, toda vez que você se doa para o seu cônjuge, você recebe amor de volta, não instantaneamente. Porque muitas vezes a gente quer a recompensa na hora. A gente quer um muito obrigado. Olha, você é a melhor mulher do mundo. A gente quer elogio. Não, o casamento não é Instagram e Facebook para você ter likes. E dizer: ai, Mara, linda.
Não, você não vai ter, às vezes você vai ganhar um coice. Sabe? Às vezes vai ter um coice de volta. Mas e daí? Por quem que você está fazendo? Eu tinha muita dificuldade naquela palavra de mulher obedecer marido e fazer para o marido e se doar para o marido. E eu falava, Deus, esse negócio de Paulo falar que a mulher tem que ser submissa ao marido é um negócio difícil de entender. Alguém se relaciona? Só eu, claro, óbvio. Eu sou a única mulher da sala, Eu achava muito difícil isso de ser submissa. E eu pedi para o Espírito Santo me ensinar. Eu falei, Espírito Santo, eu preciso dessa revelação. E sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim para mim, filha, toda vez que você faz para Ele, é para mim que você faz. Toda vez que você se doa para Ele, é para mim que você se doa. Toda vez que você cede por Ele, é para mim que você cede. E quando eu entendi esse princípio, eu fui muito mais feliz. E tem uma coisa linda nisso, porque Jesus ele fala da recompensa que o Pai dá sobre tudo aquilo que a gente faz no secreto. Ele fala na oração, ele fala no jejum. Quando você for orar, não fica bradando para todo mundo ouvir, porque você já recebeu a sua recompensa. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o teu Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. E esse é o mistério de que melhor é dar do que receber. Quando você faz uma coisa para o outro, entendendo, cara, Jesus está nela, eu estou fazendo isso porque eu a amo, mas em primeiro lugar, para honrar o Senhor, Ele te recompensa. E aí você já não fica carente de uma recompensa que venha do outro. Então você se satisfaz no amar. E, cara, satisfaz no amar. Tanto faz se ele vai dizer, eu, por exemplo, eu gosto de cozinhar para ele, mas eu gosto que ele fale, amor, ficou bom. Eu tenho que falar a cada Ele tem que falar umas 5 vezes que ficou bom para eu acreditar que tá bom, né? Porque eu gosto de ouvir que tá bom. Mas o simples fato, se ele falar que tá bom ou não tá bom, tanto faz, porque eu já gostei de fazer e de servir. E de vir com uma surpresa. Tipo, olha amor, o prato que eu fiz. Isso já é satisfação suficiente para mim. Apesar de eu gostar dele falar que tá bom. A minha recompensa já está em simplesmente fazer. E isso a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a fazer por quem a gente é. Não porque o outro vai gostar. Eu faço porque eu gosto de fazer. Porque assim eu me sinto servindo a Deus e servindo meu marido. Eu sirvo a Deus servindo meu marido. Essa que é a diferença. Eu não sirvo meu marido porque eu tenho que servir. Eu sirvo porque eu sirvo a Deus. Eu não sirvo a Deus por obrigação. Eu sirvo a Deus porque eu amo. Eu não venho na igreja porque eu tenho que vir. Eu venho porque eu amo. E assim tem que ser o casamento. Você ama porque ama, não é porque você tem que amar. A fidelidade é a mesma coisa. Você não tem que ser fiel. O fiel tem que ser fiel, tem que ser uma coisa espontânea. Eu digo, eu não traio o Rodolfo nem em pensamento, porque para mim não é uma hipótese. Porque para mim ser fiel a ele não é um esforço. Para mim ser fiel a ele é simplesmente normal. Porque essa é a minha nova identidade. Amar tem que ser uma coisa espontânea. Você tem que pedir para você ser transformado. Quando você é transformado, você transforma o seu ambiente. Quando você é transformado, o mundo exterior não influencia quem você é. Ele melhora, mas ele não muda você. Quando você é transformado, quando você é pleno em Deus, o teu cônjuge só te faz uma pessoa melhor. É um bônus. Amém. 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 Amém é quando eu tenho que parar. Quando os pastores, a gente já está no horário. Me dá a mãozinha aqui, a gente vai orar pelo povo. Irmãos, foi um prazer poder falar com vocês. Eu espero que esse tempo tenha sido válido. Eu fiz questão da gente não ensaiar nada do que a gente ia falar aqui. E isso foi meio que andar por fé. Ele estava todo, vamos anotar os tópicos. Eu falei, amor, desencana, vamos falar com o povo. E aí um se mete na conversa do outro e assim a gente vai falar de tudo ao mesmo tempo. Eu confiei que o Senhor estava no controle. Eu oro para que Deus coloque um filtro dentro de vocês e vocês retenham aquilo que é bom. Saibam que aquilo que... as nossas falhas, elas são nossas, mas aquilo que está de bom, aquilo que dá certo, vem do Senhor. Então isso daí você retém. Eu oro para que até as nossas falhas te encorajem a serem quem vocês são.
porque essas são as pessoas reais. Isso é divertido no fim das contas. Se a Ali chegasse aqui super comedida e super temerosa, essa não é a Ali. Eu ia preferir ela falando do jeito que ela fala, porque eu sei que essa é quem ela é. Se ele chegasse aqui contando piada e falando muito, eu ia dizer, meu Deus, quem é? Não sou. Então eu sabia que ele ia chegar aqui com a palavra. Ele fala bem medidinho. Eu me altero, eu falo assim. Mas isso é o meu jeito. Então a gente está aqui exatamente como a gente é em casa. A mesma conversa que a gente tem aqui, a gente tem em casa. E isso é a liberdade de servir a Jesus. Ela perguntava para mim, tipo, amor, e se eu discordar de um negócio que você falou? Como é que eu vou discordar de você na frente de todo mundo? Eu falei, amor, não tem nada que eu pense sobre casamento que eu já não tenha te dito. Então você fica tranquilo, não vai ter surpresa. A gente conversa alguma. Bastante sobre isso. Não vai ter surpresa alguma. Eu quero te encorajar, se você ainda vai casar, tenha certeza de que essa é a pessoa que você olha e fala, com você eu quero passar o resto dos meus dias. É um sacrifício, você está entregando a sua vida em favor de alguém. É o que Jesus fez pela sua igreja. Você está deixando de ser quem você é para ser uma pessoa diferente a partir do momento que essa pessoa é feita uma contigo. Saiba a seriedade do que você está fazendo. O que você está fazendo é contra o padrão do mundo. Tudo no mundo que você vive prega contra o que você está prestes a fazer. Então não espere deles apoio. Não espere uma referência, um escape. Tipo assim, você pode ter certeza de que existia um sistema que funcionava muito bem com você dentro. A partir do momento que você casou, você foi tirado desse sistema e agora você tem um novo estilo de vida. Esse sistema não está feliz com a tua saída dali. Pode ter certeza que vai ter gente zombando, vai ter gente dizendo que aquela balada foi irada, vai ter gente dizendo que falando, ei, meu irmão, tá casado agora, se lascou, né? Vai ter gente fazendo a propaganda negativa. Não cai nessa furada, porque existe um dia, cara, em que só uma pessoa do teu lado vai te completar, e a pessoa que você casou é essa pessoa que está ali. Se você já casou há algum tempo e está passando por dificuldades no começo do teu casamento, querido, vocês ainda vão dar muita risada disso. Eu quero profetizar que vocês ainda vão dar muita risada disso. Que guardem aquilo, exercitem o amor. Não tem barreira que o amor não possa derrubar. O amor ele lança fora o medo, ele encobre multidão de pecados. Exercite o amor porque ele cresce, ele estica. O amor, ele se alarga. Isso é sobrenatural. E depois de vencer essa situação pelo amor, você tem um amor muito maior do que você tinha antes. E isso, cara, você vai colher os benefícios. Você vai olhar para o fruto disso e se alegrar como Jesus se alegra de nos ver juntos. Amém? Por favor, se coloca de pé. Eu queria orar com vocês. Um dia eu vou chegar lá na glória, na presença de Deus, vou perguntar para Ele, como é que o Senhor fez uma obra tão doida na nossa vida, Senhor? Que desafio deve ter sido para o Senhor? E Ele vai falar, não foi nada. Tipo, o que é impossível para a gente, é possível para Deus. Mas eu confio que essa família que vocês estão vendo aqui, é obra dEle. Amém? Esse é o nosso testemunho. Nós somos obra dele. Tem 16 anos que a gente casou, tem 16 anos que a gente aceitou Jesus, tem 16 anos que a gente largou as drogas. Foi tudo ao mesmo tempo. Ou seja, o nosso casamento faz parte dessa obra. Ele é uma parte fundamental nessa obra que Jesus fez. E eu confio que a obra que ele faz é um testemunho profético para que ele faça. Eu creio que quando a gente testemunha do que Jesus fez, Ele está fazendo em tempo real naquela hora. Então eu quero ministrar a minha família, ministrar sobre a sua. Amém? Por favor, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e que Ele libere do céu sobre a tua vida tudo aquilo que você precisa para dar os próximos passos. Seja você um solteiro, um noivo ou um recém-casado. Ou um casado há muito tempo, porque as coisas são novas todos os dias. Lutas novas vêm, desafios novos vêm e vitórias novas vêm. Então eu creio que o Senhor Ele está nos levando todos para um novo nível, para um nível em que a gente vai precisar exercitar a nossa fé e o nosso amor em primeiro lugar. E o Senhor Jesus, Ele é capaz de fazer todas as coisas. Ele nunca pode sair dessa equação. Eu aprendi que uma vida de santidade, ela não se reflete simplesmente em pureza sexual, como a gente acredita. Mas uma vida de santidade é uma vida na presença dEle. Porque Ele é santo.
E se você está na presença dele, a santidade é uma consequência do lugar onde você está. Ele diz: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, e isso é uma grande verdade. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Então entenda que, antes de tudo, tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida com Deus. Pai, eu peço para que em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito venha sobre eles. Que a Tua paz, que excede o entendimento, venha sobre eles. Eu oro para que o Senhor libere um renovo, libere novas forças agora, libere novas visões. Eu oro para que o Senhor os eleve a lugares mais altos, e que do alto eles possam ver saídas estratégicas para qualquer desafio e qualquer dificuldade que eles possam estar passando. Sim, Senhor, Tu tens as ferramentas, Tu conhece o que está na nossa mente, o que está no nosso coração, ou seja, o Senhor conhece os segredos dos corações. O Senhor tem as chaves para abrir corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero ministrar sobre corações que possam estar endurecidos, que eles se amoleçam agora. Em nome de Jesus, recebendo a esperança de dias melhores. Pai, em nome de Jesus Cristo, dê-nos humildade para ceder, humildade, Senhor, que nos faça desejar tanto a reconciliação, desejar tanto o aperfeiçoamento, que nós somos capazes de perder essa pequena batalha que travamos um com o outro. Sim, Senhor, nós cedemos para que o Senhor cresça no nosso meio. Amém. Nós queremos Te dar espaço dentro de nós. Nós queremos que esse espaço dentro das nossas famílias seja preenchido só pelo Senhor. E que o Senhor venha nos aperfeiçoando todos os dias e nos fazendo crescer como um só. Paizinho, em nome de Jesus, sobre os solteiros, eu oro para que o Senhor os faça inteiros. Amém. Que eles sejam inteiros. Amém. Antes de tudo, que eles sejam íntegros antes de tudo, para que quando eles casarem, aquele que está casando com eles receba a melhor versão. Amém. Deles que podia receber. Amém. Eu oro para que o Senhor junte fragmentos espalhados, eu oro para que o Senhor recolha pedaços que estão jogados por aí e os faça inteiros. Senhor, Tu és capaz de fazer todas as coisas. Eu oro por uma restauração total, a fim de que, Senhor, aquele dia, quando dois se tornam um, seja o dia mais feliz de suas vidas. Que seja um marco, Senhor, e que isso reflita por toda a história. Eu oro para que a descendência deles seja abençoada. Amém. Eu oro para que aqueles que virão depois deles sejam abençoados. Senhor, o Senhor nos envia como um grande referencial, e eu digo isso a respeito dos casais. O Senhor envia os casais ao mundo como um grande referencial de que a primeira instituição que o Senhor colocou na face da terra é sólida, ela é suficiente. Nós não precisamos de uma nova versão de casamento, nós precisamos da planta original que é perfeita. Paizinho, eu oro para que o Senhor dê aos Teus filhos e filhas força para permanecerem íntegros nessa aliança que o Senhor os chamou para participar, e por si só esta já é uma grande obra na face da terra. Pai, que muitos possam olhar para eles e perceber como o Senhor tem sido bom para com eles. Que muitos possam olhar para eles e Te ver no meio dessa equação, e possam saber que só Tu és Deus. Senhor, que eles sejam um contigo, Pai, para eles serem um com o outro. Que a Tua palavra nos garante que é melhor serem dois do que um, e nós cremos na Tua palavra, Senhor. Que eles venham entender, Senhor, que muito melhor coisa é dar do que receber. Que assim como o Senhor deu o Seu Filho, porque nos amou, Senhor, eles possam se dar por amor um ao outro. Eu peço agora, Senhor, que a Tua unção de amor venha sobre cada um deles, Pai. Que o Teu amor venha transbordar, que o amor seja o elo, que o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor que não pensa mal, o amor que não é egoísta, o amor que não pensa só em si, venha sobre eles, Senhor, o amor da Bíblia, o amor que é Jesus, o amor que é a Tua essência, Senhor, venha sobre eles. E que eles possam ver, Senhor, que a caminhada contigo e a caminhada um com o outro só melhora a cada dia, e que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Que a cada manhã, Senhor, quando eles levantarem, eles possam ver, Senhor,
um no outro te ver, Jesus, te ver, Senhor Jesus, um no outro, que eles possam ver a tua essência, eles em ti e tu neles, Pai. Assim como tu orou, Senhor, em João 17, nós oramos nessa noite, Senhor, que nós sejamos um contigo e um com o outro, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos. Amém? Olha para o seu cônjuge e fala para ele: só vai melhorar. Daqui para frente só melhora. Dá um abraço. Dá um abraço de só melhora. Amém? Só vai melhorar, daqui para frente só melhora. O casamento com Deus, ele fica cada vez melhor. Que você possa desfrutar disso a partir de hoje. Amém? E outra, não durma brigado. Fala para ele: não durma brigado. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós ficaremos aqui ouvindo vocês a noite inteira. Essa palestra, como as demais, estão sendo gravadas. Muitas pessoas já têm pedido se a gente vai estar vendendo a sua palestra, já tem recebido. A gente vai estar comercializando, sim. Eu queria que vocês aguardassem só um pouquinho, que a gente vai tirar uma selfie com o Rodolfo. Queria pedir que a gente viesse tudo para cá, aqui para o meio. Vamos lá? Deus abençoe. Aqui, é. Qual que é? Foi? Foi? Deu certo? Glória, poder. Foi? Pessoal, vocês não vieram aqui à toa, tá? O objetivo desse congresso é que a vida de vocês seja impactada e que vocês possam ter forças para mudar o mundo, porque, como ela falou,